apóstolos. Disse, mas isso foi nos dado em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestado agora pelo aparecimento do nosso Salvador. Eu tenho aqui, irmãos, uma laranja. Isso é laranja. Eu tenho aqui um sachêzinho de açúcar. Eu tenho aqui um pouquinho d'água neste copo. Então veja bem, isso aqui, o Espírito de Deus pairava. Nós temos aqui o Espírito de Deus pairando forma, dando colorido, dando cor, dando criação, dando formação à terra. Nós temos aqui Deus. Que as pessoas que não têm revelação continuam vendo até hoje. Jeová Nissi, Sidequinu, Rafá, Roir, Jeová, testemunhas de Jeová. Continuam vendo o sachê de açúcar. Isso é uma linguagem humana para falar de coisas espirituais. Isso é uma manifestação do Espírito de Deus. Ok? Pairando sobre a terra. O Espírito de Deus pairava sobre a terra. Depois nós temos aqui a laranja. Bispo, você vê que para ensinar que Jesus é uma laranja? É isso, aqui está uma forma humana. Uma linguagem humana de mostrar o que é espiritual, que vai ser complementado com a revelação nesta manhã. E aqui está Jesus. Foi transpassado, foi triturado, verteu o seu sangue. Foi. O sangue foi jorrando na cruz do Calvário. E essa era a manifestação da crucificação, que aconteceu nos desígnios de Deus desde antes da fundação do mundo. E por fim a água, que é o Espírito, mexido com a laranja, com o açúcar e com as três manifestações, Pai, Filho e Espírito Santo, que se traduzem no mesmo Espírito da fé, o Espírito. O ressuscitado, pois que Paulo ouviu foi isso, que ele disse para a igreja dos Coríntios. Lá em Atos, Paulo batizou, Paulo impôs as mãos, Paulo jejuou, Paulo levou chicotada, Paulo fez tudo porque ele diz ingloriamente, confesso, ele estava ainda ali sendo trabalhado e tratado no meio dos judeus e sendo afrontado, até que o momento ele, vou mandar as cartas para as igrejas e vamos acabar com tudo isso, vamos romper, vamos revelar a graça. E ele disse, olha, não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Tem muita gente fazendo muita coisa, pastor Firmino, que anula o sacrifício de Cristo. Sabe o que a pessoa faz? A pessoa tenta sugar a laranja. Pega esta aqui, não dá mais. E fica usando as coisas humanas que Jesus fez. Não pode mais. Tudo que Jesus fez estava na manifestação, coisas humanas. Quando Jesus chegou para o discípulo e disse, já não vos chamo servos, chamo amigos, ele estava num sentimento humano. A amizade é um sentimento humano. Sabe como Jesus te chama hoje? Ele ainda é o seu melhor amigo, nunca deixou de ser, nem vai deixar de ser. Sabe como ele te chama hoje? De irmão, de filho, de bem-aventurado, de bendito, de mais do que vencedor e tal. Primogênito entre muitos irmãos. Isso é aqui. Mesmo Espírito. Suco de laranja. Qualquer coisa fora disso, o bagaço da laranja. Então, ele diz, olha, eu não tive um chamado para batizar. Evangelho com sabedoria humana, irmãos, só gera rituais estabelecidos por convenções humanas. Porque tem que batizar com tantos anos de idade. Batiza criança. Cuidado para não morrer pagão. É o batismo infantil. O outro diz, olha, tem que ser por aspersão. Outro diz, tem que ser por imersão. Em tanque, em rio, em lago, em cachoeira. A forma, quem decide é o pastor. Várias pesquisas que eu tenho feito na internet sobre esse assunto de batismo, a maioria delas termina dizendo assim, mas a forma quem decide é o pastor. Irmãos, aqui o pastor ouve a voz de Deus e toma decisões para ensinar a igreja com aquilo que Deus decide. E Deus decidiu e falou para o apóstolo Paulo, esta igreja não foi enviada para batizar. Entendeu, pastor Regis?
Esta igreja foi ensinada para amar, interceder e ensinar. O mesmo espírito da fé. Mas vamos ler agora um dos maiores exemplos bíblicos do que é o olhar da carne e o olhar daqueles que estão no mesmo espírito da fé. Irmãos, Números 13, 27. De um dos maiores exemplos bíblicos do que é o olhar da carne e o olhar daqueles que estão no mesmo espírito da fé. Porque a manifestação era diferente. Naquele momento, era o espírito da fé que estava atuando em Josué e Calebe. Todos conhecem o texto, eu não vou lá. Está em Números, né? Números no capítulo 13, do 27 ao 33, e você vê que Deus então mandou nomear 12 espias, um de cada tribo, mas 10 espias eram covardes, não conheciam, não estavam tocados e tomados pelo mesmo espírito da fé. Mas Josué e Calebe estavam, e chegou um momento que eles disseram, olha, vamos lá, gente, vamos avançar. Mas aqueles que tinham o espírito da carne, que só viam com os olhos naturais, eles viam gigantes, eles viam o povo muito forte, eles até viram o mel. O pessoal vê, ai, Deus é tão bom, que abre uma porta para você passar e tal, mas não passa na porta. E fica, e vai ficando, e vai rodando, que nem o povo no deserto. Os meus companheiros psicanalistas diriam que aqueles homens, aqueles 10, estavam numa holística da carne. Josué e Calebe estavam numa holística do mesmo espírito. Esses dois, eles viram o poder de Deus. Números 14, versículo 6, diz que, dentre os que espiavam a terra, eles rasgaram as suas vestes. Rasgar vestes é romper, é dizer, ó, basta, chega, acabou. Eles rasgaram, eles tomaram uma atitude, sabe, drástica e dramática. Mas é o sal, é o óleo, é a vigília, é o jejum, é batismo, é carne, é o bagaço da laranja. Não, irmãos! É o mesmo espírito da fé que tem que operar. E Josué e Calebe realmente fizeram isso porque eles não se conformaram. E olha o que diz o versículo 24 do capítulo 14. Porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, ele perseverou em seguir-me. Neles havia o mesmo espírito da fé. Efésios 3:20 diz que é conforme o seu poder que opera em nós. O mesmo espírito da fé é o poder de Deus. É o poder que opera em nós. Ele faz o quê? Incalculável, ilimitável. Ele não fica preso ao pacotinho de açúcar, nem ao bagaço da laranja, nem ao copo com água. Ele vai no suco de laranja prontinho. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 7 diz, Deus não nos tem dado de espírito de covardia, mas de poder. Ficar no açúcar, ficar na laranja, ficar no sal grosso, ficar no batismo, ficar no jejum, ficar no rigor ascético e bagaço da laranja. Essa fé tem que ser movida pelo mesmo Espírito. É esse mesmo Espírito que causa união entre a igreja, que causa comunhão. Romanos 12:3 diz, não pense desse mesmo além do que com. E quem faz isso é o mesmo Espírito da fé. Não são bispos, não são pastores, não são partidos, não são quem pensam de uma forma ou quem pensam de outra. São aqueles que pensam no mesmo espírito da fé. São aqueles que têm comunhão, aqueles que ouvem um só Senhor. O mesmo espírito da fé. Nunca além do que convém. Nunca além do que convém. Mas com o mesmo espírito da fé. Um só pensamento, um só corpo. Uma medida de fé que Deus repartiu a cada um, entende, meu amado? Um corpo movido pelo mesmo espírito da fé, que corre em nossas veias espirituais pelo sangue de Cristo. Este é o sangue de Cristo que tem que correr em nossas vidas espirituais, nossas veias espirituais têm que correr o sangue de Cristo com o mesmo espírito da fé. Aí você não vai ficar olhando para o gigante. Eu recebi um e-mail da irmã Vera Lúcia, aqui, das arqueológicas, e eu vi as fotos. Que cabeção, hein? Uma cabeça do gigante, só a cabeça, a pessoa abaixada ao lado assim, ficava quase que escondida no crânio. Dá medo de ver o esqueleto, imagina ver o cara em pé. Se ver um esqueleto daquele tamanho, Alexandre, já me deu medo? Você imagina. O que eu quero dizer para você é que, por maior que seja o gigante,
aquela situação. Às vezes é um patrão, é uma enfermidade, um diagnóstico médico. Já pensou, Bispo Hugo, naquela vez, cólera mata, eu não vi, a única pessoa que eu vi sobreviver da cólera, ficar 10 dias, foi 10 dias? 10 dias em coma foi o Bispo Hugo, irmãos. 10 dias, fica de pé aqui, Bispo Hugo, por favor. Se ele tivesse olhado o que falavam da cólera naquele momento, ele não estava aqui conosco. Se nós na igreja tivéssemos olhado o que falavam da cólera naquele momento, ele não estava aqui conosco. Se a sua esposa, a doutora Josélia, olhasse. Mas esse ministério clamou. Muitas vezes nós oramos aqui no altar pelo irmão. Nós oramos. Aqui está há quantos anos? 81 vou fazer agora. Vai fazer 81. Está aqui. Sabe por quê? Porque não olhou para a cólera. Ele lá no leito olhava para Deus. E havia um povo aqui dentro com o mesmo espírito da fé. Não há gigante, não há fortaleza, não há confusão, não há derrota, não há quadro que o diabo possa pintar. Porque nós somos um povo ligados ao mesmo espírito da fé. E a vitória é nossa. Assim seja. Assim disse o Senhor da graça. Glória a Deus.